Olá pessoal, meu nome é Amaury Carvalho, eu sou o desenvolvedor do compilador MX Partition e eu gostaria de mostrar para vocês um exemplo de código-fonte de um jogo bem simples para que vocês tirem suas dúvidas em como usar o compilador da melhor forma possível para conseguir desenvolver um jogo em MX para MX1 usando MX Basic. É um exemplo bem simples que eu vou mostrar para vocês. Haverá um exemplo mais sofisticado no livro que eu estou escrevendo. Eu estou escrevendo um livro sobre o compilador, com dicas de como tirar o melhor proveito do compilador. Esse livro possivelmente vai sair em algum momento aí para o segundo semestre adiante, mas ele está bem avançado o livro. Mas eu queria mostrar para vocês aí, para quem tem dúvidas de como desenvolver um jogo usando o compilador, como é que você consegue fazer isso. Inclusive esse exemplo ele vai estar disponível lá no portal do compilador para você baixar, né, na íntegra, com código-fonte, todos os artefatos, todos os recursos que foram envolvidos aí no desenvolvimento desse jogo. Bem, eu vou mostrar para vocês agora aqui o jogo propriamente dito. Ele é um jogo bem simples, eu não botei um nome específico para ele. Mas basicamente ele é uma tela com tiles, tela na screen 2. Tem aqui um título aqui no cabeçalho aqui da tela, no início da tela. Tem dois sprites aqui, um de alvo e outro de uma aranha. E aí aqui ele faz a movimentação, ele permite você movimentar o alvo. Se você pressiona a barra de espaço aqui, ele atira. Tem uma música de fundo, que é a Invenção 14 do Sebastian Bach. Tem o som do tiro também e o ícone do alvo modifica quando você atira. Então tem um outro sprite aqui envolvido. Se você coloca o alvo em cima da aranha, ele move a aranha de lugar e vai contando aqui os hits, as vezes que você acerta a aranha. A movimentação aqui também consegue fazer na diagonal. Também o joystick funciona, que eu não estou usando o joystick, mas ele funciona, está aqui implementado no código. Então é basicamente isso aqui, um jogo bem simples, sem muita lógica aqui em cima, porque são poucas linhas de código para poder fazer essa mágica acontecer. E é isso que eu quero mostrar para vocês um pouco mais à frente. Então vamos lá para mostrar para vocês como é que é o código-fonte disso aqui. Bem, aqui eu tenho primeiro os arquivos que compõem esse projeto desse jogo. O arquivo principal aqui é esse, que é o código-fonte em Basic, que está em texto claro, é um arquivo texto, eu vou abrir ele daqui a pouco. E tem alguns outros arquivos que vocês não conhecem, que fazem parte da integração do MX Partition com algumas ferramentas externas. Esses aqui são artefatos que foram exportados do Arcus Tracker 2, o Arcus Tracker 2, que é o editor sequenciador de música. Então aqui é a música, são as músicas, aqui está a Invenção 14 do Sebastian Bach, e aqui são os efeitos sonoros aqui do tiro, estão nesses arquivos. Esse arquivo aqui são arquivos de caracteres dos tiles, que foram exportados pelo NMX Tiles, que é uma outra ferramenta de edição de telas. Aqui são as cores dos tiles. Aqui é a ROM compilada. Aqui é o arquivo de sprite que foi exportado do Tiny Sprite, da ferramenta online de desenho de sprites. Esse aqui é um arquivo texto também. Quando você exporta pelo Tiny Sprites, ele exporta num formato de backup em formato texto. Já vou para vocês. E aqui é uma tela também, é exportado pelo NMX Styles, o editor de tela. Aqui é a tela propriamente dito. Esse aqui é compactado completo, ele já vem. Quando você exporta da ferramenta do NMX Styles, ele já vem compactado. Esse cara é compactado pelo próprio compilador quando ele é inserido na ROM. E esses caras são na íntegra da forma que é exportado do Arcus Tracker. Aqui na pasta Resources você tem os arquivos dos projetos. Então aqui está o projeto do Arcus Tracker 2, que é o da música, né, que tem a música e os efeitos. E esses 4 arquivos aqui são do NMX Styles.
Então aqui é o projeto do NMX Tiles das telas. Aqui está a tela, aqui estão os tiles, aqui é a paleta de cores. E aqui é o arquivo mídia original que foi pego a invenção 14 aí do Sebastian Bach. Então, vou abrir para vocês aqui primeiro o arquivo fonte. Está aqui o arquivo fonte aberto. Nele tem um cabeçalho aqui de explicativo, tem como compilar esse programa aqui usando o MSX Partial. É importante aqui lembrar que tem o parâmetro "-c" para poder compilar o programa. Aqui ele tem alguns, onde você encontra o MSX Partial, onde você encontra o Arcus Tracker, onde você encontra o NMX Tiles. Aqui tem a versão para Linux e ele tem também um link para você para o projeto original para a versão Windows. E aqui o Tiny Sprite aqui do Janone, que é uma ferramenta online. Bem, os primeiros comandos que tem nesse programa são declarações de quais arquivos devem ser inseridos dentro do arquivo ROM compilado. E ele segue a sequência. O primeiro aqui vai ser o recurso 0, recurso 1, recurso 2, 3, 4 e 5. O primeiro arquivo, quando tem música, obrigatoriamente tem que ser o arquivo AQM aqui do Arcus Tracker. Ele é o recurso 0, tem que ser obrigatoriamente. E o segundo tem que ser obrigatoriamente o de efeitos sonoros. Tá aqui, ele foi exportado, eles são os dois primeiros. Quando você utiliza eles, quando você utiliza o Arcus Tracker, eles têm que obrigatoriamente ser o 0 e o 1 aqui. Aí daí adiante a sequência aqui você pode alterar da forma que você quiser, mas aqui eu coloquei primeiro o arquivo de tiles, o arquivo das cores dos tiles, e aqui o arquivo de sprites, e aqui a tela. Eu botei a tela por último porque se houvessem outras telas eu poderia estar acumulando aqui um embaixo do outro, seriam daí para frente seriam só telas, por exemplo. Aqui são só diretivas, né? São só declarações. A partir daqui que é o código realmente executável do programa. Ele faz aqui a screen 2, né? Com o tamanho 2 aqui dos sprites, desligando o clique do teclado. Aí tem a cor. E aí vem os primeiros comandos especiais. Aqui ele desliga a tela para que as alterações ocorram mais rápido. Se a tela se desligar a tela, fica mais rápido esse processo. Ele desliga a tela, ele carrega aqui a música e os efeitos sonoros do recurso 0 e 1. Ele carrega os tiles, padrões de tiles aqui do recurso 2. Aqui é o 0, aqui é o 1 e o 2. Então é desse arquivo que ele vai pegar o padrão de tiles. Aqui ele vai pegar as cores dos tiles, né, no recurso 3. Então 0, 1, 2, 3. 3. Esse cara aqui que é o recurso de cores. Aí o recurso de sprites, aí vai jogar na tela aqui a primeira tela que veio, que está nesse arquivo aqui, que foi exportado por NMX Tiles. Então ele já coloca essa tela lá para ser visualizada. Ele carrega a fonte default do sistema, que é a fonte 0 aqui. E aqui ele começa a tocar a música, a primeira música que está aqui no recurso de músicas desse AKM aqui. A primeira música ela é contada como 0. E lá só tem uma música, que é a Invenção 14. E aqui nessa outra linha, a linha 31, ele de fato faz tocar a música, que ele carrega a música e aqui ele faz a música começar a tocar. Ele faz um locate aqui para imprimir o texto Game Demonstration 1 aqui. Isso aqui funciona em modo tile. Como eu estou usando aqui tiles, recurso de tiles, então esse cara vai funcionar em modo tiles também. Então esse X e Y aqui são colunas e linhas, quer dizer que a coluna 0, linha 0 da tela. Não é só a contagem de pixels, a coordenada de pixels não, são a coordenada de tela, de caracteres da tela, numa tela em modo tiles. Aqui é a coluna 22, quer dizer, lá no finalzinho da tela, da linha 0 da tela. Aqui ele ativa a tela, mostra a tela, né? Falta mostrar a tela, então já vai estar pintada aqui a tela, já vai estar com esse texto e já vai estar tocando a música de fundo. Algumas variáveis aqui da posição do jogador, posição X e Y, aqui já é em pixels, porque são sprites que eu estou tratando aqui. Aqui ele mostra o sprite 1 aqui, que é o da Spider, da aranha.
A posição x e y da aranha ele pega aleatório aqui. Ele faz um cálculo aleatório na posição. Aqui ele mostra o sprite do jogador. Esse sprite 0 e sprite 1 foram carregados a partir do sprite 0 e 1 que estão nesse arquivo aqui, do sprite do recurso 4, que o recurso 4 é esse cara aqui. Se eu abrir esse arquivo aqui, que foi exportado pelo TinySprite, eu vou ver que tem aqui os slots, olha. São 3 slots aqui, sendo que se eu, aqui, cada slot só tem um sprite de uma única cor. Então serão 3 sprites, o 0, o 1 e o 2. Porém, se eu tiver mais de uma cor no sprite, ele vai dividir esse sprite aqui, vai virar 2 sprites, né? Então tem que tomar um cuidado em relação a isso. Mas aqui, esse texto é exatamente como é exportado pelo TinySprite. E são os 3 sprites aqui em resumo. Sprite 0, 1 e o 2 está aqui. Bem, aí voltando lá para o nosso trecho de código, ele bota aqui o sprite 0 na tela do jogador, né, com um padrão 0 aqui. Ele espera que o jogador faça algum movimento com o teclado aqui, com o joystick, ou aperte um botão, ou a barra de espaço ou o botão. Ele faz um teste aqui se o cara pressionou o botão, se o jogador pressionou o botão. Se ele não pressionou o botão, ele pula para a linha 200 aqui, onde ele vai começar a checar o movimento. Mas se ele pressionou o botão, ele muda o cursor aqui, o sprite, o padrão de sprite do sprite 0, que é o do jogador, para o padrão 2. Padrão 2 esse cara aqui, né? Que é esse cara aqui, que é do alvo. E aí ele faz um teste de colisão. Ele verifica se o sprite 0 colidiu com o sprite 1. Se ele não colidiu, ele vai para a linha 110. Significando que aqui a linha 110 é onde o jogador ele errou lá a aranha. Então ele toca o efeito sonoro 3 do arquivo lá do Arcus Tracker. Ele faz um loop aqui para ver se a pessoa está pressionando ainda a tecla, para poder não ficar pressionando aceleradamente. É só um pequeno ajuste aqui. E aí ele volta para a linha 70, que é para mostrar o jogador e continuar e voltar ao loop do jogo, né? Pegar de novo se ele pressionou alguma tecla e por aí vai. Se houve uma colisão, então se o valor aqui de collision for maior ou igual a 0, se houve a colisão, então ele vai rodar esse trecho do código, onde ele vai tocar aqui o efeito sonoro 2, lá do Arcus Tracker, nosso projeto exportado do Arcus Tracker, do AKX. Vai contar a quantidade aqui de hits, vai imprimir a nova quantidade de hits na tela, vai fazer um loop aqui para evitar que o cara fique pressionando o botão aceleradamente. E aqui ele volta para a linha 60, onde ele vai reposicionar a aranha na tela. Então quando acontece o hit, ele reposiciona, ele vem para a linha 60 e reposiciona a aranha. E isso acontece no loop, né? Quase ele não tenha pressionado a tecla do botão, do joystick, ele vai para essa linha 200 aqui, que é o bloco aqui de checagem do movimento do jogador. Aqui ele faz uma checagem simples, se ele pressionou, qual a direção que ele pressionou. Aqui tem um incremento de -1 ou de 1 para o eixo Y ou eixo X aqui em pixels. Ele faz o incremento nessa variável e faz um teste se ele ultrapassou os limites da tela. Se ele ultrapassou o limite da tela, então ele não faz nada, volta para a linha 80, que é pedir de novo para ignore o que o cara pressionou, na tecla que é a direcional que o jogador pressionou. Mas se ele está dentro dos limites da tela especificados, então ele modifica que as variáveis que tem a posição do jogador na tela e vai para a linha 70, onde ele reposiciona o jogador para a nova posição, do sprite do jogador para uma nova posição. Então, esse programa, você vê, são poucas linhas aqui de código, muito pequeno, fácil aqui de entender e fácil de expandir. Eu poderia estar expandindo, botando uma lógica de movimentação das aranhas, um cálculo aqui de pontuação, poderia estar expandindo aqui com muitas possibilidades. Mas aqui só esse pequeno trecho de código já é o suficiente para fazer toda essa mecânica funcionar. Eu vou mostrar para vocês novamente aqui esse programa agora compilando de fato, para vocês entenderem aqui o funcionamento dele. Bem, eu estou aqui na tela aqui do projeto, aqui que tem os arquivos do projeto. O meu objetivo é criar o arquivo ROM.
Então eu vou abrir aqui o terminal, vou escrever mx-rom -c e o nome do programa, que é o Game Demonstration 1 aqui. Dá um Enter, ele compila, ele converteu aqui, criou o gd1.rom, faz a análise aqui sintática, léxica, sintática, semântica. E aí o que é importante nessa tela aqui é o seguinte, ele diz que tem 6 recursos, são 6 arquivos que foram inseridos na ROM, que esses recursos ocuparam 8% do que poderia ter de recursos, de arquivos externos, então não ocupou quase nada. Que o nosso código do nosso programa só ocupou 7% do que poderia ter de código, então também para ele foi quase nada. E a memória RAM, ela ocupou 29% aqui da memória RAM com esse programa, né? Isso aqui vai crescendo, à medida que você tem mais variáveis, vai crescendo esse percentual de ocupação da RAM. Existe um percentual mínimo aí que o compilador exige que ele já ocupa na memória RAM de controles dele internos, então aqui sempre é um valor um pouco alto aí, mesmo para um programa pequeno. Ele gerou aqui o arquivo. Se eu voltar aqui para minha pasta, está aqui o arquivo gerado. Ele é um arquivo de 48 KB, porque como tem arquivos externos, recursos externos, ele sempre compila como 48 KB. E se eu voltar lá para o meu WebMX e carregar esse programa, eu vou ter lá o meu jogo rodando aí como esperado. Eu vou mostrar para vocês aqui onde é que vocês conseguem baixar esse projeto aqui no portal do MX-ROM. Bem, estou aqui na página do projeto. Se eu descer aqui o cursor, eu tenho aqui a parte de downloads, eu vou ter aqui o Game Demo 1. Esse Game Demo 1 aqui, se você clicar, você vai baixar justamente aquele projeto com todos os arquivos, com todos os recursos lá, os projetos do NMS Styles, do Arcus Tracker, o código-fonte. Então já poderiam olhar e conseguir entender um pouquinho, estudar aí a forma que eu pensei para facilitar a programação de jogos usando o compilador NMX ROM. Quem gostou aí do projeto, nós temos aqui, você tem como fazer, como apoiar o nosso projeto aqui, tem toda a orientação aqui na página, quem quiser apoiar, até mesmo por Pix. Temos aqui também a nossa página que tem alguns jogos já desenvolvidos por mim, usando o compilador. E eu agradeço aí quem quiser apoiar aí o projeto. E aguardem o livro do compilador que está muito legal, está ficando muito bom, cheio de dicas, cheio de recursos interessantes, de nuances que pode ajudar na criação de novos jogos para a cena MSX aqui no Brasil e no mundo. Obrigado, pessoal, e até a próxima.